Prezados amigos, espectadores de Vitrines da Vida, estamos aqui mais uma vez para comentarmos alguns acontecimentos que ocorrem na vida de cada pessoa e, quem sabe, reflexionarmos a respeito de causas, efeitos e possíveis soluções para problemas que nos surgem. Hoje, gostaríamos de tratar de alguns fatos que estão ocorrendo presentemente e que estão trazendo problemas, dificuldades, não para um ou dois, mas para toda uma comunidade que sofre as consequências de certos acontecimentos que estão presentes na natureza. Queremos nos referir, em primeiro lugar, àquilo que estamos aqui no Nordeste passando novamente, depois de alguns anos de aparente, pelo menos, amenizada das dificuldades, voltando agora outra vez a ter sérios problemas e dificuldades por causa dos fenômenos naturais. Estamos nos referindo atualmente à questão da seca. Depois de vários anos em que, embora anualmente haja um período de seca, esta não tem sido tão intensa e tão grave como atualmente neste ano. Temos gozado por aí algumas dezenas de anos de um período, quando nós chamamos de seca, que não é tão intenso, tão difícil como está sendo este ano. Nós, observando a natureza, verificamos que essa está se secando, ficando esturricada, dificultando cada vez mais a vida do ser humano e também, por que não dizer, dos animais. Quando se passa aí pelas estradas, a gente pode observar chão que antes não eram lagoas, com bastante água, agora todas elas rachadas, esturricadas, sem uma gota. Podemos encontrar também, à beira das estradas, carcaças de animais que morreram por falta d'água. Vez por outra, vemos mulheres com latas na cabeça andando quilômetros para buscar um pouco do precioso líquido. E, muitas vezes, acompanhadas de 2, 3 ou 4 crianças menores, cada uma, quem sabe, com a sua pequena latinha d'água, procurando um lugar onde encontrar um pouquinho, pelo menos, do precioso líquido. Não importa a situação em que esse líquido esteja, lamacenta, suja e imprópria para o consumo. Mas é disso que muitos estão vivendo. Já entrando dentro de casa, se observa em cima de um fogão a lenha, uma panela com um pouquinho de feijão cozido e, quem sabe, um pouco de arroz, ou nem isso, um pouco de farinha. E, quem sabe, para alguns um pouco mais abastados, ainda um pedaço de carne seca. E é só. Depois disso, nada mais. Enquanto o caboclo olha para o horizonte, olha para o céu, procurando um pouquinho de esperança, de ter alguma nuvem que possa anunciar a tão almejada chuva. E por vezes acontece ainda o seguinte: o céu se cobre de nuvens, e às vezes nuvens bastante escuras, e enchendo de esperança e de ânimo o coração do pobre que sofre. Mas, para algumas horas depois, ver simplesmente aquelas nuvens desaparecerem, se esfumaçarem, e aí vir novamente o sol clemente, causticante, esturricante, trazendo sofrimento para cada um. Até quando? E acontece o seguinte: além disso, nós notamos que, quem sabe, algum motorista imprudente, ou até na tentativa de querer limpar alguma coisa, aparecem
uma chama que rapidamente, em virtude da seca, se alastra, acaba destruindo ainda o pouco de vegetação que ainda porventura exista. Quem sabe árvores que já estão meio secas, apenas aguardando a chuva para renascer com o calor da queimada, perecer e morrer outra vez, ficando simplesmente um monte de cinzas em cima da terra, aguardando as primeiras gotas de chuva e trazendo maior dificuldade para cada um. É verdade, em grande parte, isto acontece no nosso planeta, não somente em nossa Terra, mas em outros lugares do mundo. E então, a área em que essa seca se faz mais presente vai, ano a ano, aumentando a sua extensão e assim trazendo mais e mais problemas para os seres humanos. Agora, quem sofre? Sofre o homem, sofre a mulher e também, especialmente, sofrem as crianças, que não tendo muito o que comer, não tendo uma alimentação adequada, aos poucos, embora vão passando os anos, vão crescendo mal e mal de estatura, mas cada vez mais fracas, mais necessitadas de alimento. E então, olhos fundos, sorriso triste, pele apegada aos ossos, e aí esperando ansiosamente o dia quando tiver um pouco mais de alimento. Esta é a cena, são os quadros das vitrines da vida, em muitos lugares. Agora, meus queridos, quando nós chegamos a este ponto, perguntamos, até quando? Por outro lado, quando notamos notícias, lemos as notícias, que em outros lugares existe o contrário, chuvas abundantes, chuvas que fazem produzir alimentos, grãos, frutas, verduras à vontade. Isto é, se por um lado existe a necessidade, em virtude dessas intempéries, por outro lado, favorecido pela chuva, as plantas crescem, a lavoura floresce, existe abundância de grãos, abundância de frutas, abundância de hortaliças que servem para alimentar milhões de pessoas. E então, nos orgulhamos, muitas vezes, de produzir não somente suficiente para a população local, não somente para ainda poder comercializar para outras regiões do nosso país, mas ainda haver uma superabundância para exportar, vender para outros países necessitados. E então, ficamos muito contentes pela produção. Começamos a nos vangloriar disto, mas muitas vezes esquecemos que, mesmo em nosso país, mesmo entre nossos irmãos que moram e residem numa nação que produzem abundância, ainda passam fome. Por quê? Porque não conseguem acesso a esse alimento. Não conseguem amealhar uns poucos reais para adquirirem esse alimento. E então sofrem da mesma maneira. No entanto, o que vamos notar é exatamente o descompasso, o desequilíbrio entre uma região e outra, entre uma população que sofre fome e a outra que tem em abundância. E por ter em abundância, abusa disso e vai para o outro extremo. Não fica magra, não fica fraca por faltar, mas fica doente. E eu quero me referir agora a dizer que a gordura, a obesidade num ser humano
é doença. Por quê? Porque é um transtorno físico, é um transtorno fisiológico, e então a pessoa vai aos poucos adquirindo maior volume de corpo e por isso mesmo o funcionamento do organismo humano vai também sofrer dificuldades. E aí aparecem uma série de doenças que, em geral, não aparecem naqueles que padecem fome. É verdade que aqueles têm outro tipo de doenças, mas aqueles super alimentados, embora estejam muitas vezes subnutridos, e um dia nós vamos comentar também a respeito disso, o indivíduo acaba se alimentando em demasia. E então corre para as clínicas, para os spas, para os especialistas em emagrecimento e para os especialistas em doenças cardíacas, doenças coronárias, doenças do sistema digestivo e assim por diante. Esses, por outro lado, estão em abundância e se esquecem que se partilhassem um pouco daquilo que eles têm com aqueles que não têm, ajudariam os pobres irmãos sofredores. Interessante. A nossa sociedade em geral, que dizemos que é pluralista, mas em grande parte nós vemos que apenas ela é dualista. Isto é, os que olham só para si mesmos, aqueles que procuram satisfazer as suas necessidades, não se incomodando com as necessidades dos outros. E aqueles que também, muitas vezes, olhando para si e vendo os outros terem abundância, ficam necessitadas cada vez mais, não psicológica, mas também fisicamente, da ajuda dos outros. E é interessante que esse egoísmo, esse egocentrismo de todos vem provocar uma dificuldade muito grande no bem-estar da sociedade em geral. É a luta de classes que nós muitas vezes dizemos existir. Agora, não somente chuvas bem distribuídas que fazem produzir uma boa lavoura e trazer alimento suficiente para aqueles que sofrem. Também temos o outro extremo. O extremo quando a quantidade de água que vem sobre o planeta é excessiva, especialmente em certos momentos e em pouco tempo, não dando oportunidade para que a própria Terra se equilibre, absorvendo aquilo. Não é possível absorver demais de uma vez, e então existem aquelas chuvas torrenciais, tempestades, inundações que vão cobrindo e muitas vezes destruindo totalmente aquilo que o homem plantou. O esforço humano que necessita de água para medrar, para crescer, recebe tanto que não é capaz de suportar. E então, as plantações são destruídas pelo excesso de água e destruindo muitas vezes aquilo que se plantou com tanto sacrifício, fazendo com que aqueles que plantaram, que esperaram ter uma coisa melhor, acabam também perdendo aquilo que fizeram. São esses dois extremos da natureza. E então, mais alguns fenômenos naturais ocorrem também com essas tempestades. E uma delas, por exemplo, é a existência de ventos. Esse ar em movimento se torna tão forte que começa a destruir, a derrubar tudo aquilo que o homem tem feito. Ainda hoje pela manhã, vendo uma reportagem, verificamos
esse acontecimento em alguns lugares no sul do país. Ventos fortes que chegam a derrubar árvores plantadas, derrubar casas, construções, essas árvores derrubando fios elétricos, caindo sobre carros, trazendo um prejuízo tremendo de muitos milhões de reais. Tudo para quê? Parece que existe uma sina para castigar o ser humano. E além dessas tempestades e chuvas, que nós vemos não só no nosso país, quero dizer que o Brasil ainda é bastante abençoado nesse sentido, por não ter esses furacões, esses tornados que algumas outras nações têm, especialmente localizadas no hemisfério norte. Vimos há poucos dias o acontecido lá nos Estados Unidos. Outras áreas, lá na Ásia, ocorre a mesma coisa. Ainda na Europa, a tão decantada cidade de Veneza sofrendo inundações tremendas, destruindo assim grande parte da sua receita, que é a questão do turismo. São dificuldades que a natureza está trazendo para o ser humano. E então, continuando a examinar, podemos dizer ainda que o Brasil é abençoado. Por quê? Porque outro fenômeno catastrófico da natureza, que é de terremotos, isso não acontece aqui no Brasil. É verdade, às vezes, especialmente nós aqui em Sobral, sofremos alguma coisinha de movimentação, mas não temos a experiência que em outras nações os terremotos trazem de destruir casas, matar milhares e algumas vezes centenas de milhares de pessoas como vítimas de um terremoto, quem sabe da intensidade de 8,5 até 9 pontos na escala Richter. Assim, grande parte da humanidade sofre em consequência desses acontecimentos. E como resultado de um terremoto que pode existir no oceano, e então vem aquelas grandes vagas e que nós chamamos de tsunami, uma expressão da linguagem do Oriente, e que vem também trazer problemas difíceis em virtude desses fenômenos da natureza. Ainda podemos examinar mais alguns fatos que ocorrem em alguns lugares e que também aqui no Brasil nós não temos. São aquelas erupções vulcânicas que frequentemente assolam certos lugares do planeta, trazendo também destruição, embora depois o solo seja bastante fértil, bastante rico para a produção de alimentos. No entanto, quando um vulcão entra em erupção, destrói tudo que vem pela frente. Esta é uma situação tremenda que existe em nosso planeta hoje. Parece que a natureza está revoltada contra o próprio homem. E nós, muitas vezes, sofremos as consequências disso. E sabem, quando nós vemos casas e aquilo que o homem construiu com muito sacrifício durante anos e anos, e depois, em questão de momentos, questão de horas, de minutos, de segundos, ver tudo destruído água abaixo, ou terra abaixo, tudo soterrado. E vemos aí as pessoas chorando, derramando lágrimas de tristeza por causa disso. Nós ficamos pensando, qual a razão? Por que isto acontece? Por que há esse desequilíbrio da natureza? E começamos a estudar, é verdade, o homem muitas vezes, os cientistas, eles já sabem que as consequências são em virtude de ações, de causas provocadas pelo próprio homem. O homem destrói a natureza, o homem só abusa da natureza, só explora a natureza, sem
andar sem agir de acordo com as leis da natureza. Nós temos que entender que todo o funcionamento da natureza em geral e também da própria ação do homem, da mente do homem, tudo é regido por leis, leis inexoráveis e que, sendo desobedecidas, sendo transgredidas, trazem como consequências todos esses acontecimentos. De maneira que é uma situação que deveríamos pensar um pouquinho. Será que não somos nós os causadores disso? Eu me pergunto muitas vezes, quando contemplo a natureza, quando menino eu aprendi a amar a natureza, porque é dela que nós tiramos o nosso sustento. Dela é que nós extraímos aquilo de que nós necessitamos para a sobrevivência. E então aprendi que o homem deve andar de acordo com as leis da natureza. Desde o plantar, colocar uma semente no solo, até que essa semente brote, cresça, floresça, dê frutos, e esses frutos amadureçam para servirem de alimento para o próprio homem, existe uma sequência de fatos que são regidos por leis. E essas leis devem ser obedecidas para que a planta possa se desenvolver. Obedecidas pelo homem, porque é o homem o encarregado de plantar, de cultivar, de cuidar da planta, até que essa possa frutificar. E é interessante que, além de uma força que vai fazer crescer, florescer, frutificar, existe muitas vezes uma outra força, ou um ou mais fatores que conspiram contra e que vêm dificultar, vêm colocar tropeços para o pleno crescimento de uma planta. São pragas, são doenças que há na natureza, não só entre animais que nós sabemos, mas também nas plantas. E o homem tem essa capacidade de estudar, verificar, conhecer essas doenças e desenvolver alguma maneira para fazer com que esse fato, essa doença, essa praga, possa ser destruída e a planta possa crescer. É verdade que o homem desenvolveu certos defensivos que são prejudiciais no restante. Eles podem atacar uma certa doença e depois trazer outros prejuízos, né? Os fatores que vêm tudo com o tratamento. Então nós notamos duas forças nessa natureza. Forças que fazem produzir, crescer, e outras forças que fazem justamente o oposto, de destruir, de desagregar. São o eterno, e nós vamos depois comentar um pouco a respeito disso. Duas forças na natureza, de construção e de destruição, de crescimento e de amortecimento. E assim vai o homem lutando, vai o homem procurando resolver os seus problemas. Mas é interessante que nós queremos sempre o benefício. Queremos, muitas vezes, aquilo que a natureza pode oferecer de melhor para nós. Mas não paramos para pensar um pouquinho qual deve ser a minha ação para favorecer isso, para lutar contra essa força que existe na natureza que leva à destruição. Só queremos o benefício. Eu sempre digo que em qualquer sistema moral, qualquer sistema ético, nós temos que ter direitos, mas também deveres a cumprir. E esses deveres, se não forem executados, se não forem cumpridos, logicamente vai nos prejudicar nos direitos. É verdade que nós podemos impor certas leis entre os seres humanos,
Mas há uma coisa, como é que vamos impor leis para que a natureza nos forneça o que é bom? Nós temos que obedecer à natureza. A lei dela, como eu disse, é inexorável. As consequências vêm de todo jeito. Eu encontrei qual é a causa dos problemas que existem, especialmente no nosso planeta, com o problema da Terra. Notem o que é que está escrito aqui. A terra pranteia e se murcha. Eu leio aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 24, versículo 4. Como eu disse, a terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Por quê? Transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. E ainda, no verso 19, diz: a terra está de todo quebrantada, ela totalmente se rompe, e a terra violentamente se move, cambaleia como um bêbado, e balanceia com o rede dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais levantará. Isto é bastante triste para nós seres humanos. É uma profecia dizendo que a Terra está se desencadeando, aliás, está desencadeando na Terra uma degradação, uma queda, uma decadência no sistema físico que vai chegar a um ponto de autodestruição. Até quando, então, nós vamos continuar nisso, esperando que a natureza nos beneficie se nós continuamos destruindo? É bem verdade que uma parte da população já aprendeu que precisa obedecer às regras e às leis da natureza. E então está produzindo. Mas quando nós estamos só pensando em extrair, em tirar da natureza, sem devolver a ela aquilo que ela precisa para continuar o seu funcionamento, nós vamos sofrer. Então, duas forças. As forças destrutivas, que são consequência em virtude da desobediência das leis naturais, e as forças construtivas, por parte daqueles que aprenderam a lição de desenvolver, de construir, de trabalhar em favor com as leis naturais e produzindo essa grande messe de grãos das quais o Brasil tanto se orgulha. Agora, o que fazer com isso? Quem sabe numa próxima ocasião, de Vitrines da Vida, nós poderemos comentar a respeito disso. Por enquanto, muito obrigado, que Deus os acompanhe.